Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luoz e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luoz e Rezende. Luoz se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar com vocês da sessão de meia-noite, né, do Estação Botafogo 1, né, de sábado para domingo, né, que acabou passando, né, o anime japonês, né, Galaxy Express, tá, deixa eu pegar meu óculos da tia aqui, é isso mesmo, Galaxy Express 999, tá, esse desenho, tá, gente, esse anime, ele é ali da década de 70, tá, no desenho parecia que ele era de 1971, tá, mas outras fontes, né, na internet dizem que ele é mais ou menos de 78, 79, né. O que eu tenho que falar de importante aqui é que ele é inspirado, né, nos mangás, né, do Leiji Matsumoto, né. O Leiji Matsumoto, ele fez, né, mangás, né, que depois deram séries animadas para televisão, animes, né, onde o mais conhecido deles aqui no Brasil foi Yamato, né, também conhecido como Patrulha Estelar, né. Quem é das antigas como eu, né, e viu o surgimento, né, e a morte da Rede Manchete, né, o que acontece? O Yamato passou aqui com o título de Patrulha Estelar, tá? E foi originalmente, né, uma série animada, né, um anime japonês que teve 3 temporadas, né, começando em 1974, indo ali mais ou menos até meados de 1980, alguma coisa assim, tá? E depois, hoje ele tem várias releituras, vários remakes, né, mais modernos, né, feitos mais recentemente. E até no Japão estão lançando coisas recentemente, tem coisas para lançar, inclusive, né. O Yamato deu origem a várias séries, né, várias longas-metragens, né. E do que se tratava Yamato? Yamato era uma série de ficção, uma série de ficção científica que fala, né, da invasão de um povo alienígena da Terra, né, de um planeta chamado Gamilas, né, e eles jogam bombas radioativas na Terra para destruir o planeta, e toda a frota terrestre, né, de naves espaciais da Terra, né, a gente está no ano de 2199, né, já tinha sido destruída. E aí, né, o Gamilas tem um planeta gêmeo, tem um planeta gêmeo chamado Skandar, né, no caso, né? E esse planeta tem uma princesa chamada Starsha que manda uma arma para a Terra através da irmã dela, né, para destruir Gamilas, né? E aí o que acontece? Essa arma ela foi colocada no encoraçado Yamato, né, que foi afundado na Segunda Guerra Mundial, né? Esse encoraçado realmente existiu, né? E aí a aventura de uma nave espacial em formato de navio que ataca um povo alienígena, né, que está atacando a Terra, né? Basicamente é essa a história. Então você vê, né, um navio japonês da Segunda Guerra Mundial voando no espaço, né, para lutar contra os alienígenas, né? A coisa tem mais ou menos essa ideia. E, gente, é uma série muito legal, tá? Apesar de eu estar falando aqui de uma forma bem resumida, bem rápida, tá? É uma série muito legal, você tem isso no YouTube para assistir, dá para assistir, tá? E eu particularmente gosto muito. Teve um action movie, né, em 2010, né, filme mesmo, com atores de carne e osso, né, coisa e tal, que eu gosto muito desse filme também, tá? Eu tenho até que um dia parar e falar um pouquinho sobre esse filme com vocês, tá? E o Leiji Matsumoto, ele também fez, né, a saga do Capitão Harlock, né, que é um pirata espacial, tá? Não confundir com o Pirata do Espaço, que também passou na manchete na década de 80, tá? Não é o Pirata do Espaço, o Capitão Harlock, ele é um pirata espacial que tem uma nave chamada Arcadia que luta, né, contra, vamos dizer assim, pela liberdade, coisa e tal, né? E o que acontece? Toda a estética, né, do Capitão Harlock, né, é muito parecida com a estética da Yamato, muito parecida demais, né? A própria Arcadia, que é a nave do Harlock, lembra muito a Yamato, né? Então o que acontece? Eu sempre tinha me deparado com o Capitão Harlock, né, quando eu tento comprar, vamos dizer assim, bonecos, né, action figures, né, como você gosta de falar, né, não é boneco, né, do Yamato, né, e eu sempre me deparava com esse personagem do Capitão Harlock, né, e eu não tinha ideia do que era aquilo.
E ontem vendo, né, Galaxy Express 999, né, é Galaxy Express mesmo, eu sempre confundo, Galaxy Express 999, entendeu? O Capitão Harlock apareceu. Então esse desenho, o Galaxy Express 999, ele é meio que um spin-off, tá? Do Capitão Harlock. O Capitão Harlock também tem as suas temporadas também, de anime, coisa e tal, que nem Yamato, coisa e tal, né? E o Galaxy Express 999, ele é meio que um spin-off. O Capitão Harlock, ele faz uma participação, tá? Junto com a Arcadia no Galaxy Express 999, né? Então vamos voltar pro filme, né? Pra gente poder... Feito esse preâmbulo aí, né, que já ficou enorme, né, vamos voltar pro filme, né, vamos voltar pro anime, tá? E o anime, ele conta a história de um menino chamado Tetsuo, né, que tem a mãe dele, né, e o que acontece? A gente está num futuro onde a Terra, ela tem seres humanos e tem seres mecanizados, que foram pessoas que, para ter imortalidade da vida, né, elas passaram a alma delas para corpos mecânicos, né? Só que elas começaram a se achar muito superiores, né? E elas começaram a matar e caçar os humanos e colocar os humanos, inclusive, como prêmios, né? Pendurados, assim como você caça animais e você pendura a cabeça do animal lá na tua sala, coisa e tal, né? E se fazia isso com seres humanos, né, no final das contas, né? Vai haver um conde, né, que faz isso, um conde mecanizado que faz isso, que mata a mãe do Tetsuo, né? E aí esse Tetsuo, em busca de vingança, ele tenta ir atrás desse conde, né, que fica num castelo que fica aparecendo e desaparecendo, né, no espaço e no tempo, né? Então ele tem que correr atrás disso, ele vai contar com a ajuda de uma moça chamada Matel, tá? Essa moça chamada Matel lembra demais a mãe dele, né? E o que ele quer? Ele quer justamente, né, buscar, né, para buscar a vingança dele, ele quer ir até a galáxia de Andrômeda para quê? Para se mecanizar, tá? E buscar a vingança dele. Só que ele precisa pegar um trem muito caro, é trem mesmo, tá, gente? Que na verdade é uma nave espacial em formato de trem antigo, né, para deixar a coisa mais aprazível para os humanos, né? Que fica fazendo essas viagens, né, pela galáxia, né? Esse aqui é o tal do Galaxy Express, né, 999, no final das contas, né? E aí a gente vai vendo essa viagem sendo feita, tá? Essa viagem sendo feita aí pelo espaço, né? É muito difícil de você conseguir uma passagem nesse trem, né? Só que a Mattel consegue isso pro Tetsuo, né? E a Mattel é uma figura completamente estranha, que a gente não sabe qual é a origem dela, esse negócio todo, né? E aí a gente vai ver justamente a Mattel e o Tetsuo viajando, né, pelo sistema solar, né? Eles param em Titã, que é uma lua de Saturno, eles param em Plutão, depois eles param numa outra lua, e cada lugar eles vão conhecendo alguma coisa diferente, né? Então, por exemplo, em Titã eles conhecem uma espécie assim de humanos, né, que são meio fora da lei, né, que gostam de matar homens mecânicos, né? Eles fazem amizades com esses caras, né? E depois, quando eles estão já num planeta fora do sistema solar, né, é que ali que eles vão conhecer justamente a Emerald, um negócio assim, né, que é uma capitã pirata também, e o Harlock sempre aparece, né, em placas de procurado, alguma coisa assim, né, e uma hora o Harlock também vai aparecer no filme. Pois bem, é para se tentar conseguir essa vingança, né, o Tetsuo, então, ele vai em busca de vingança, né, com relação a esse conde aí, né, no caso, tá? E aí a história vai por essa vibe, né? Então é bem interessante essa história, eu gostei bastante, né? É uma coisa extremamente emotiva, bem dentro do que os japoneses lá da década de 70 gostavam de fazer nos seus mangás, né? É um mangá carregado com bastante melodrama, uma coisa bem melodramática, né? Yamato também tem um pouco disso, né? E ficou muito legal, gente, esse desenho. Um desenho antigo, né? Que você vê os traços muito parecidos, né, com o Yamato também, né? Até por ser um mangá também originário do Leiji Matsumoto, né? E, gente, vale muito a pena assistir esse mangá. Eu particularmente gostei bastante, tá? Vai ter um plot twist meio complicado no final, né? Que vai ser, inclusive, na verdade, o nosso protagonista, ele está sendo atraído pela Mattel pro planeta das máquinas, para ele ser convertido em máquina forçadamente, quando ele estava querendo, no final das contas, né? À medida que ele vai
passando pelos planetas, né? E ele vai vendo as experiências dos seres humanos que se converteram voluntariamente em máquinas, né? E depois como eles ficaram arrependidos disso, né? Aí o nosso Tetsuo, além de buscar a vingança lá contra o Conde, né? Ele também quer destruir o planeta das máquinas depois. Mas na verdade ele está sendo atraído pela Mattel. A Mattel é a princesa, né? Do planeta das máquinas que fica trazendo, né? Ela fica viajando pelo espaço, né? Atraindo, né, seres humanos para o planeta das máquinas para serem convertidos em máquinas, né? E virarem peças desse imenso planeta de máquinas aí no caso, né? É claro que o Conde Harlock vai aparecer, né? Com a Arcadia dando tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lado, para atacar esse planeta das máquinas, né? E aí você vai ter a parte meio Yamato da coisa, né? Que são as batalhas de naves espaciais, né? Que inclusive, né, eu tenho que falar uma coisa aqui com relação a Yamato também, né, que eu esqueci de falar, né? O primeiro desenho de Yamato, né, a primeira temporada de Yamato, que era Busca por Escândalo, era de 1974, né? E quando você vê Yamato, né, você pensa assim, pô, tem um monte de coisa de Guerra nas Estrelas aí, né? Tem uma nave espacial dando tiros de laser para o espaço. Você tem caças fazendo batalhas de caças no espaço, coisa e tal, esse negócio todo, né? Que você vê em Guerra nas Estrelas. A própria arma, né, que a princesa Starsha entrega para Yamato, é uma arma de destruição em massa muito parecida, né, com a Estrela da Morte, que joga um raio que sai rasgando e destruindo tudo que vê pela frente. A Yamato tem isso também, né? E nessa época a gente tem que lembrar que o George Lucas estava começando a escrever Guerra nas Estrelas, né? Então é bem provável que ele tenha visto nessas coisas na televisão americana que passavam, né, vários animes japoneses na época, né? Alguns censurados, né, pelos Estados Unidos, né? Até porque, né, o Yamato, ele tem essa coisa de se remilitar ao passado glorioso e honroso militar japonês da Segunda Guerra Mundial, né? Então, por exemplo, na cena em que a Yamato é destruída, né, por aviões americanos, né, que aparece no anime, né? Quando a Yamato está afundando, aparece um piloto de um avião americano batendo continência em respeito a Yamato que está afundado. Essa cena foi cortada nos Estados Unidos, né? Mas dá pra gente ver isso hoje na internet, tá, gente? Yamato tá bem disponível e muito provavelmente o Capitão Harlock também, tá? Então, o que acontece? Esse filme, né, o Galaxy 999, né, que é ele é um spin-off, né, do Capitão Harlock no final das contas, tá? Ele mostra um outro futuro mais distópico do que Yamato, talvez, né? Yamato começa com um futuro distópico, mas depois, né, quando a Yamato consegue salvar a humanidade, a coisa fica um pouco mais, como podemos dizer, mais tranquila, né? Se bem que depois vem a saga do Cometa Império também, depois vem a Crise do Sol, né? Que são as 3 temporadas de Yamato, tá? E Capitão Harlock, tá, gente? Eu vou, agora que eu vi esse spin-off, eu vou correr atrás do Capitão Harlock. Eu vou agora procurar, tá? E assistir as séries do Capitão Harlock mesmo, tá? Dar uma fuçada no YouTube, né? Procurar por aí, né? Pra ver se eu vejo o Capitão Harlock, e o Capitão Harlock sempre me despertou muita curiosidade. Fiquei até com vontade de comprar bonequinho do Capitão Harlock depois que acabou, né, o anime, tá? Então é aquela coisa, tá, gente? É para um público bem específico isso. Esse assunto foge um pouco, né, da esfera do cinema, tá? Ele vai mais pro anime japonês da década de 70, né? Que a gente não vê muitos fãs por aí hoje em dia, né? Porque eles já estão bem velhos, como eu, né, no caso, né? Ontem, por exemplo, você tinha um público, a sala estava com um público bem reduzido e tinha um público jovem que gostava, né, de mangaka, né? A gente sentia isso, né, neles, né? E foi legal, né? Porque eu sempre tive essa curiosidade de conhecer o Capitão Harlock, de ver alguma coisa do Capitão Harlock, tá? E ontem esse spin-off me deu essa oportunidade e agora eu vou dar uma fuçada nisso, vou correr atrás do Capitão Harlock um pouco mais para poder assistir um pouco a saga dele, né? Que é uma coisa que me interessa bastante, já que é praticamente... O Capitão Harlock é praticamente também uma espécie de spin-off de Yamato, né? Uma espécie de, né? Porque ele é o mesmo mangaka que faz, né? Que é o Leiji Matsumoto, que faz as duas histórias, né? E do ponto de vista estético, elas são muito parecidas, mas muito parecidas mesmo, tá? E recomendo fortemente para quem gosta de mangá, né? Para quem gosta de anime japonês da década de 70, dá uma procurada, tá?
nesse Galaxy 999, já esqueci, é Galaxy, eu sempre esqueço o que está no e-mail, gente. É Galaxy Express, tá? Express 999, tá? Então é isso, gente. Fica aqui a minha dica, tá? De anime, né? No caso, japonês agora. Nem tanto de filme hoje, mas de anime japonês, tá? E é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. E futuramente vou conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. There is a place on the frontiers of imagination, at the outer limits of fantasy, where past and future collide. It can only be reached on the Galaxy Express. A young boy journeys into space, into time, and into manhood. On the sharp edge of a far-flung universe of alien beings and uncharted planets, he battles against the robot armies of a monstrous mechanized empire and journeys beyond infinity as he searches for the secret of immortality. Your imagination is the final destination on the Galaxy Express.